Olá, no último vídeo a gente falou sobre a positividade e o quanto ela tem o poder de nos curar à medida que a gente deixa de contribuir para aquela nuvem de negatividade e passa a permitir e contribuir para que a gente tenha mais acesso à luz, de modo a nos trazer pensamentos melhores, sentimentos melhores e energias melhores e assim transformar a nossa pensene, né? Que foi assunto de outro vídeo. No vídeo sobre a positividade, eu disse que acreditava que a dica que eu dei era muito simples, mas que era o primeiro passo, era do pensamento positivo, né? Agora eu vou trazer um outro tema, que é sobre a ação. A ação é a gente conseguir racionalizar a nossa mente para direcionar o nosso corpo a fazer algo. E é através da ação que a gente consegue realizar as coisas no mundo, né? Então, se você tem alguma ideia, se você tem algum projeto em mente, ponha-o em prática. Às vezes o que a gente precisa é nos desapegar dos nossos medos, desapegar das nossas cobranças extremas, desapegar às vezes também do julgamento alheio ou enfim, das nossas inseguranças no final das contas. E a gente definitivamente deve dar uma chance de realizar aquilo que faz sentido pra gente. Aquilo que a gente acredita que vai ser bom pra gente e pro mundo, né? Que a gente também não pode ser egoísta de fazer uma coisa que não vai ser legal pra universalidade, né? E caso você não tenha nenhuma ideia, nenhum projeto já neste ponto para colocar em prática, eu vou trazer 4 dicas que eu acredito que podem te ajudar a colocar coisas no mundo, que são, primeiramente, a criatividade. E muitas vezes a gente subestima esse nosso potencial. A gente acha às vezes que a gente não é criativo. Ah, fulano é criativo, mas eu não. Todos nós somos e cada um de nós tem uma forma de expressar a criatividade. Ela é um atributo, é um aplicativo nosso, inerente à nossa natureza. A gente tem que pensar o seguinte: tudo que existe no mundo foi criado por alguém. Tudo, absolutamente tudo. Alguém precisou criar aquela ideia, né, conceber aquela ideia e agir, né, colocá-la em prática e então materializá-la no mundo. Por que que tantas pessoas têm tanta capacidade e você não tem? Acredite que com certeza você tem, porque nós somos todos da mesma espécie, nós viemos com os mesmos aplicativos essenciais instalados de fábrica, então seguramente a sua contribuição é fundamental, porque somos todos únicos. Então, aquilo que você pode contribuir, provavelmente a gente não encontra em nenhum outro lugar. Então, use e abuse da sua criatividade. A segunda dica é o estudo, né? Então, a gente está tendo muito tempo, muito mais tempo nesse momento de quarentena do que a gente tinha antes. E às vezes você pode se aprofundar em algum assunto que você acha interessante, que você já estudou, mas teve que parar, ou você não conseguia dar continuidade. Ou às vezes se aventurar num tema novo que você pensa, nossa, interessante, vou estudar mais sobre isso. Normalmente a gente tem, né, essas coisas na cabeça. Ah, interessante, mas nunca dava tempo. Agora dá tempo. Vou dar um exemplo. O que eu gosto de estudar, que não tem nada a ver com a minha formação, mas que me deixa muito empolgada e me transforma muito, é a física, por exemplo. Porque tem tanta coisa interessante, mas eu tinha uma ideia na minha cabeça de que física era difícil, de que eu não tinha nada a ver com física. E na verdade é uma coisa que eu tenho me distraído muito e me engrandecido muito também. Essa oportunidade de estudar essa disciplina que seria a matemática do universo, né? Muito chique pensar nisso. Se por acaso nenhuma das duas ainda te bateram, uma outra possibilidade é a assistência, que seria você se colocar à disposição de alguma forma, você encontrar qualquer forma de se sentir útil, porque isso é uma coisa que nos engrandece muito e nos faz elevar a nossa autoestima, né? A gente vê o quanto que a gente serve para o mundo, né? Então, seja dentro da sua casa, se você tá morando com alguém, às vezes fazer jantar, ou às vezes ser mais gentil no tratamento, ou se você estiver morando sozinho, ligar para alguém e perguntar se tá precisando de alguma coisa, ou se engajar em alguma campanha que esteja acontecendo. Enfim, colocar-se à disposição e perceber o valor que você tem e a diferença que você pode fazer. A última dica, quarta e última dica que eu dou é a sua espiritualização, que seria o seguinte, às vezes vai de acordo com a sua
com a sua afinidade, com a sua vontade. Às vezes, dedicar mais tempo para você rezar, para você meditar, ou mesmo para você estudar sobre os temas espiritualistas. Normalmente, a nossa vida ela é muito mais voltada para o nosso aspecto material do que o nosso aspecto espiritual. E, incrivelmente, a gente foi desacelerado de uma forma muito brusca, a gente foi retirado completamente da nossa rotina, e que é uma rotina majoritariamente materialista, acho que para a maioria de nós. E agora a gente está tendo essa oportunidade de como tem sobrado tempo para as nossas atividades mais materialistas, a gente tem essa oportunidade de aproveitar mais o tempo para os assuntos espiritualistas. Então é como se a gente vivesse muito num plano, né, como pensamento, dentro do paradigma materialista, e aí a gente reduz esse e aumenta um pouco o outro. É uma opção, é uma possibilidade. Pela minha crença, nós vivemos na multidimensionalidade, então a gente não está só no plano material, como não está só no plano espiritual. Mas muitas das vezes a gente não se permite perceber ou não tem habilidade, capacidade ou mesmo abertura mental para perceber que a gente também tem um aspecto espiritual inseparável de nós. Bom, por que é tão importante a gente agir e agir agora? Porque as coisas mudaram. Simplesmente a gente não tem mais a nossa rotina e nem vai voltar a ter da forma que era, porque as coisas mudaram, as coisas não são mais iguais, né? Já fiz um vídeo que eu falei um pouco sobre isso também, que tem sido meu pensamento. A gente inevitavelmente vai sair mais pobre dessa crise, né? Até as pessoas que têm muito dinheiro estão perdendo muito dinheiro nessa crise, e as pessoas que têm pouco dinheiro estão, às vezes, beirando o suprimento das suas necessidades básicas, né? E isso que a gente está passando, esse momento de quarentena, ele é passageiro, e ele tem que ser passageiro, porque dentro em breve a gente já vai receber, né, as orientações para a gente voltar e tudo mais, e porque seria insustentável para a gente ficar em casa durante tanto tempo, né? Porque justamente, mais ainda especificamente por conta das pessoas que têm menos condições financeiras, essas reservas se esgotam mais rápido e a pessoa não tem como se sustentar, né? Mas pensando nisso, então, pensando que isso é passageiro e que bom, entendendo então que isso é passageiro, que uma hora a gente vai ter que voltar, a gente se pergunta: será que agora, esse meio termo, esse momento de quarentena, é um momento pra gente cochilar ou pra gente agir? Será que é melhor pra gente simplesmente esperar? Fechou o negócio, por exemplo, se eu tenho um negócio, fecho o negócio, eu fico um tempo em casa como se fosse uma férias e depois eu volto e vai estar tudo normal. Não, não vai estar tudo normal, porque a maioria das pessoas não sei se é a maioria, mas muitas pessoas não estão cochilando nesse momento, pelo contrário, elas estão agindo mais, elas estão sendo mais versáteis, elas estão às vezes mais atentas às mudanças, às tendências do mundo, né? Então, assim, quem dormir agora vai ficar talvez muito para trás, vai ter muito mais dificuldade de se inserir depois. Dentro do ramo do empreendedorismo, o que se tem dito muito é isso, que a gente precisa estar em movimento e adaptar o nosso negócio para essa situação presente. E por que é tão importante a gente pensar nisso? Primeiro porque quanto mais a gente se acomoda, a gente tem a tendência natural de se acomodar na situação que a gente está. E essa situação que a gente está não é se a pessoa estiver cochilando, não é de produtividade. Então, a tendência é que ela fique cada vez mais acomodada nessa situação. E até por uma lei da física, né? Muito simples, a lei da inércia, a gente tende a se manter da forma que a gente tá, da velocidade que a gente tá. Então, se a pessoa tá completamente desacelerada e não tem feito nada, ela vai ter muita dificuldade depois para entrar num ritmo produtivo, sendo que a vida vai nos requerer muito mais lá na frente do que ela estava requerendo antes.
acredito eu que de forma diferente, porque as coisas têm mudado bastante, mas de qualquer forma vai nos requerer muita ação, muita força de vontade, sobretudo, né? E por que também é importante a gente pensar que a gente não pode ficar parado nesse período? Porque vocês já pararam para pensar se a gente tem outra pandemia como essa? Porque a gente às vezes é tão inocente que a gente pensa que isso vai passar se Deus quiser, mas a gente esquece que a gente pode passar por isso depois. E na verdade, eu ouvi dizer, né, que esse corona que a gente está enfrentando agora, o Covid-19, ele é chamado de novo coronavírus. E eu fui dar uma olhada, ele já atacou a Coreia em 2015. No site do Ministério da Saúde eu conferi que o primeiro isolamento por conta de coronavírus foi em 1937, sendo que ele só recebeu esse nome em 1965. Ou seja, o Covid-19, ele é uma mutação de um vírus mais antigo, que era o coronavírus, e o que a gente está chamando hoje de novo coronavírus. Então, se Deus quiser, a gente vai achar rápido uma cura para esse vírus, mas pode ser que daqui a não sei quanto tempo, em algum momento, esse vírus também ele sofre uma mutação e a gente de novo tem que passar por esses cuidados que a gente está passando agora. O vírus tem essa característica, né? Essa possibilidade, ele tem essa mutação, é da natureza dele isso. E é um desafio muito grande para a medicina. Então, se a gente não tira uma lição valiosa desse momento que a gente está passando, pode ser que a gente seja pego de surpresa de novo daqui a um tempo. Tomara que não aconteça. Mas a gente tem que pensar nessas coisas. E se acontecer? Eu vou dar uma pausa na minha vida de novo? Ou eu já vou ter aprendido alguma coisa com isso? Ou eu já vou ter desenvolvido um negócio que me permita trabalhar, mesmo que seja pela internet? Ou eu já vou ter ou incrementado meu negócio, né, como esse exemplo, ou até criado um outro negócio, que eu perceba que existe uma demanda social, que eu consiga atendê-la, enfim. Aí vai tudo da nossa criatividade, do nosso estudo, né? E, enfim. O que é mais importante pra gente? O que é mais importante pra gente? Seja nessa situação, seja em qualquer outra, é a nossa querência, é a nossa força de vontade, é a vontade de a gente realizar as coisas. Então tá todo mundo sendo desafiado, tá todo mundo precisando repensar várias coisas, tá todo mundo sendo desafiado mesmo a pensar o que eu quero da vida, o que eu acredito da vida, o que eu posso contribuir para o mundo. Tá todo mundo sendo questionado isso e o motivo de trazer esse vídeo é porque eu acredito muito nisso e eu acredito que todos nós deveríamos ter esse questionamento, porque, como eu disse no último vídeo, nada cai do céu e só depende da gente criar as coisas. E, primeiramente, a gente criar a nossa realidade, né? Que seja a nossa realidade mental, e depois a gente vai para ação, e depois a gente coloca as coisas no mundo. E pode ser que com o nosso potencial a gente consiga ajudar pessoas no mundo, seja em pequena escala ou em grande escala, não importa. Mas a gente tem que estar no time que contribui, que soma, que transforma o mundo num lugar melhor, que transforma o mundo sequer num lugar viável, né? A gente nem tá falando de grandes coisas agora, a gente tá falando de conseguir alinhar o nosso país, conseguir alinhar o nosso sistema produtivo. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através da nossa criatividade, através dos nossos estudos, através da nossa ação. A gente tem que se colocar para pensar. E nesse momento a gente está tendo muita oportunidade, muito tempo de pensar sobre a vida, né? Às vezes de pensar sobre uma coisa que a gente já tinha colocado na cabeça que poderia ser legal, mas a gente nunca tinha tempo. Ou às vezes a gente tinha medo de tentar, porque a gente achava que as coisas que a gente estava fazendo eram muito seguras, e agora a gente está vendo que as coisas não são tão seguras assim quanto a gente pensava. Enfim, vamos nos preparar e agir, vamos nos preparar para ação, vamos agir, vamos nos ajudar e senhorita Pipa está à disposição para quem puder ajudar. Um abraço.